Fala aí, pessoal. Gostaria de falar um assunto sobre a importância de ser estranho. Pode parecer numa primeira impressão uma tremenda loucura, né? Um pleonasmo. Isso é subir para cima e descer para baixo. Pode parecer uma loucura o fato de você não ter vergonha de ser estranho. Quando que, na verdade, a estranheza, o novo, que gera impacto nessa realidade no qual vivemos, todas as ideias que antes de se tornarem grandes invenções, né, sei lá, grandes obras de arte, os grandes pintores, os grandes filósofos, toda obra de arte, toda ideia, antes de ter se tornado algo grande, no primeiro impacto causou uma certa estranheza. Isso ocorre porque, uma vez que o status quo é estabelecido, né, é difícil, né? É difícil ser aceito algo que vem na contramão. É difícil a sociedade, é difícil muitas das vezes a família, é difícil, sei lá, namorado, esposo, que seja, as pessoas que nos rodeiam acreditar, né? Admitir aquilo ali como uma possibilidade. Um grande exemplo disso é você estar inserido numa sociedade onde a maioria das pessoas tem um determinado forma de escutar, sei lá, que uma sociedade onde todo mundo gosta de funk, gosta de sertanejo, gosta de pagode. E você gostar de rock, né? E às vezes, muitas das vezes as pessoas vão olhar e vão pensar: pô, aquele cara ali, ele tem maior cara de pagodeiro, ele tem maior cara de funkeiro. Ele não tem cara de roqueiro. Ele não tem cara de uma pessoa que escuta música clássica. Porque o ser humano está acostumado a pegar cada pessoa, cada indivíduo, e tentar colocar em pequenas caixinhas, pequenas redomas, categorizando as pessoas como se fosse aquilo ali e mais nada. Como, por exemplo, aquela pessoa é a tendência que uma pessoa que tem uma determinada aparência, que, sei lá, usa brinco, cabelo baixinho, que seja pagodeiro no Brasil. Como se toda pessoa que tivesse essa aparência se aplicasse nessa regra. E uma vez que você tem um estereótipo, né, essa aparência de um pagodeiro ou de um roqueiro, que seja, e você não essa categoria sabe, esse clichê que as pessoas tentam te encaixar, você causa até muitas das vezes um espanto, né? Porque não é esperado. Então eu utilizei aqui o exemplo de música e da aparência, como a aparência ela condiz com, entre aspas, né? Ela tem que condizer, entre aspas, com gosto musical, para trazer um exemplo bem prático, bem fácil, de toda vez quando a gente rompe com um padrão estabelecido, você é tido como uma pessoa estranha, né? Então, não tenha medo de ser estranho, não tenha medo de ser você, por mais que soe clichê. Eu acredito que cada um na sua estranheza, desde que esteja fazendo algo produtivo e não atrapalhando a vida do próximo, tem muito a agregar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das grandes ideias, eu sou uma pessoa que eu gosto desse incentivo à mente aberta, e diversos indivíduos trazendo uma ideia para o coletivo diferente. Posso não concordar com nenhuma coisa no qual você fala, mas defenderei até a morte o direito de você falar. Como diria, se eu não me engano, Lavoisier, filósofo francês. E é isso, né, cara? E é muito interessante que uma vez que você não se encaixa em nenhum clichê, nenhum padrão, quando você rompe com todas essas amarras, expectativas sociais, quando você rompe com todos essas expectativas, 99% das vezes, inicialmente, acabamos ficando sozinhos, né? Então, pessoal, a gente, né, 99% das vezes,
no qual assumimos a nossa própria personalidade, deixamos de vestir a persona e nos individualizamos. O processo de individuação, Carl Jung, sempre Carl Jung falava, né? Inicialmente, 99% das vezes a gente se vê sozinho, a gente pode se ver depressivo, né? Porque você começa a questionar suas ideias. Será que eu sou errado e todo mundo está certo? E você tenta, né, voltar para o estado inicial, no qual você vestia a máscara, no qual você vestia a persona. Só que uma vez que você encontra o seu verdadeiro self, é impossível você voltar àquilo que você achava que fosse, né? E é isso, cara. Eu acredito que a gente tem que viver a nossa própria realidade, sabe? Inicialmente, a gente vai viver uma vez que a gente rompe com os padrões estabelecidos, que seja pela sociedade, pela família, pelo cônjuge, pela namorada ou namorado, pelos amigos, que seja. Devemos romper os grilhões, as amarras e não trair nós mesmos, a nossa personalidade, o nosso chamado, né, nessa vida é o que mais importa, nosso senso de propósito. E quando isso acontecer inicialmente, aí, né, mais uma vez repetindo, 99% das vezes as pessoas elas vão ver que você não corresponde mais às expectativas que elas impunham sobre a pessoa que você despertou para o seu verdadeiro self, a verdadeira o processo de individuação, aquilo que você realmente precisa trilhar, né, o caminho para a sua vida. Aí inicialmente você vai se ver solitário. A primeira prova aqui no qual passamos, né, é a questão da solidão, é a questão de as pessoas virarem as costas pra gente e coisa do tipo, final de semana sozinho. Mas é aí que mora a genialidade. E uma vez que você se abstém, né? Não se abstém, mas você acaba se afastando, né, de tudo aquilo que te amarrava, de todas aquelas falsas expectativas. E não solidão, mas a solitude é onde as grandes ideias acabam por florescer. É onde que as grandes inspirações começam a surgir. Pois você tem tempo para parar para pensar, você tem tempo para ler, escrever tudo aquilo, o seu planejamento no seu diário, sem que alguém tente te julgar e você enfraquecido com a mente coletiva, porque mente de manada, né, quando a gente está querendo ou não, em uma medida grande ou pequena, quando estamos rodeados de pessoas, somos influenciados por as pessoas ao nosso redor. E você, quando você está ali, ó, rodeado das outras pessoas, você, muitas das vezes, tem uma ideia bacana, mas você acaba não dando lugar, porque você tem medo de ser julgado, você é influenciado, né? Mas quando você está só, você é quem você é de verdade. Então, é aí que mora a genialidade, é aí que mora dar voz ao verdadeiro eu. Então, a genialidade mora nos momentos de solitude, no momento onde que não há ninguém ao nosso redor. É importante ter amigos, né? É importante ter pessoas que vibram na mesma frequência energética e que caminham um propósito igual ao nosso, mas até essas pessoas que a gente vibra na mesma frequência, que tem propósito iguais, há momentos que precisamos nos afastar para que consigamos encontrar as nossas grandes ideias sem que haja influência do outro, né? Eu penso muito nisso, eu acredito que a mente individual ela precisa prevalecer sobre a mente coletiva no que diz respeito à inspiração, no que diz respeito a você se encontrar nesse mundo. Porque uma vez que você está no coletivo, você não é o seu verdadeiro eu. Você é uma persona que é preciso, obviamente, ser colocada em prática para que possamos conviver em sociedade. Mas também precisamos ter um momento onde que o nosso verdadeiro eu, e quando eu falo nosso verdadeiro eu,
Não estou falando algo maligno, não estou falando algo que a pessoa vá não ter limite dos seus valores, limite do que pode ser feito, do que é o certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, porque a maldade ela não deve ser justificada de maneira nenhuma, né? E ser uma pessoa com boas intenções, ser uma pessoa boa, no sentido de justo, no sentido de não ser uma pessoa mali, pontinho, 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 gui, pontinho, pontinho, na, é onde mora a verdadeira liberdade. Pois pessoas que têm um superego muito desenvolvido, pessoas que têm a bússola moral, né, muito bem desenvolvido, não precisa de estar 24 horas sendo vigiada para que aquela pessoa seja, né, enfim, que ela faça as coisas de maneira honesta, sincera e justa, né? A bússola moral, o superego. Mas isso daí. Tamo junto, rapaziada. Esse foi o vídeo do canal. Eu improvisei aqui Queria passar essa ideia, né? Queria compartilhar essa ideia aqui. De vez em quando eu tenho esses lampejos. Aí eu anoto e depois eu começo a abstrair. E gosto de compartilhar, né? Com aqueles que gostam também, né? Desse tipo de conversa, desse tipo de conteúdo. Valeu, tamo junto, até a próxima.